A Volk, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Nós somos uma empresa, desde 2012, nós fazemos gestão de processos produtivos e começamos justamente em linha amarela, né? Então, tudo aquilo que hoje se fala a respeito de conectividade, de integração, de automação, a gente já vinha de uma operação anterior em indústria, principalmente em manutenção, processos produtivos, pivotamos isso para um processo de gestão de processo e começamos isso em linha amarela. Então, a gente sentiu bastante na pele tudo isso que se fala hoje de conectividade no campo, em obras como Giral, Belo Monte e outras tantas por aí, na área de infraestrutura. Então, infraestrutura pesada realmente de obras de hidrelétricas, estradas, linhas de transmissão e tudo mais. E a característica era muito parecida com o que hoje a gente encontra no agronegócio. Então, não tinha nenhum tipo de conexão e se tentava muitas coisas, como redes Wi-Fi fechadas, mesh, sistemas de rádio de todos os tipos. E desde 2012 a gente foi aprendendo a lidar com sistemas satelitais e usamos isso já com bastante frequência e trouxemos isso também para o agronegócio. A gente acabou pivotando, mais uma vez, essa gestão de processo da área de infraestrutura para o agronegócio a partir de 2017, mais ou menos 2018. E tudo aquilo que a gente já tinha testado e percebido o quanto tinha de valor para o mercado, nós começamos pela área sucroenergética, que nós achávamos sempre que era uma mais complexa e que poderia ter uma maior facilidade para que a gente pudesse entrar nesse segmento, né? Mas claro que depois foi sendo levada para outras culturas. A nossa matéria-prima principal é o tempo. Então, a gente oferta para o mercado toda uma estrutura também de equipamento embarcado, pegando por uma linha que os maiores fabricantes, ou todos os fabricantes, a preocupação deles é com saúde de máquina, então eles equipam esses equipamentos principalmente com foco em vender manutenção e acompanhar esse processo todo junto ao fabricante, algumas com soluções mais interessantes, como piloto automático e tudo mais, mas que dificilmente trazem isso para dentro do processo do cliente, para que ele possa estou falando e não estou passando aqui a apresentação, né? Em relação ao conhecimento. Então, o que a gente se preocupou em fazer desse processo todo? O que a gente foi aprendendo dentro dela é que a conectividade, né, desse processo, mas ela tinha muito de integração com sistemas legados, né? Então, a nossa preocupação não era simplesmente bom, eu vou oferecer uma solução pronta, se o meu cliente já tiver uma outra solução, ele vai ter que retirar essa, eu vou ter que entrar, né? Ou ele tinha parte de situações desse mercado que ele não era tão feliz, não era tão satisfeito, mas outras ele achava interessante. Então, nós fomos adequando essa solução para que a nossa proposta de eficiência de tempos improdutivos, e que a gente identifica, talvez o Renan possa concordar comigo depois, mais de um terço desse tempo hoje da relação de máquinas operadores são tempos que tu não consegue, no dia a dia, identificar e poder precificar para poder dizer, bom, aqui eu tenho uma perda significativa, aqui eu posso melhorar esse processo, eu posso otimizar isso, né? Então, nós nos preocupamos também em como é que eu trago esses dados todos para dentro da nossa proposta, da nossa solução, utilizando aquilo que já existe no mercado, utilizando o que já está no cliente, o que eu já posso trazer para a integração. Então, basicamente, a gente criou um tripé de soluções para isso. Para resolver a questão de conectividade, e aí entram todas essas situações híbridos ou com soluções híbridas, desde base, tu ter um Wi-Fi, ou tu ter um 4G,
cliente ou na ponta não tem outra solução, bom, então eu tenho que usar o satelital, então esses sistemas híbridos de taxas. Então, a parte de integração. Então, existem muitos retalhos, como nós chamamos de aqui, dentro de uma operação de um cliente. Então, ele tem às vezes, um sistema de controle de máquinas, né? Ele tem sistemas de manutenção que nem sempre é do mesmo fornecedor, ele tem, às vezes, um ou dois ERPs, ele tem um sistema meteorológico, ele tem um outro software para controle de abastecimento. Cada um desses sistemas fala uma determinada linguagem, cada um desses sistemas são coletados dados de uma forma nem sempre integrada, na maioria das vezes isso é isolado. E no final das contas, por mais que o cliente invista em tecnologia, ele acaba tendo pessoas controlando isso tudo em planilhas Excel ou manualmente, né? Então, dentro desse pilar de integração, o que nos preocupou foi, bom, como é que eu posso coletar esses dados todos e aonde estão esses dados? Estão na nuvem, estão no servidor do cliente. Como é que eu posso capturar esses dados? Com que velocidade, já que a nossa velocidade de coleta de máquinas é muito grande, em tempo real, se for uma comunicação satelital, eu trago isso para dentro desse sistema e utilizo essas informações, esses dados, para poder fazer o que a gente se propõe na terceira ponta, que é a automatização. Então, nós coletamos dados, né, com total garantia, digamos assim, de confiabilidade, seja de dados que nós mesmos coletamos ou dados de terceiros. Nós trazemos isso em informação, lógico, cruzamos com as informações do processo do cliente, parâmetros, premissas, metas que ele vem a ter em todo o seu processo, ou em cada processo, ou em cada... e entregamos uma recomendação automatizada. A recomendação ela é muito baseada, aí, claro, técnico para poder comentar aqui, mas que ela está preocupada em, bom, como é que eu trago vantagem em economia, como é que eu trago um aumento de receita, como é que eu faço com que essa informação seja realmente tomada como uma decisão correta. Então, nós não queríamos trazer simplesmente dados transformados em informações e o cliente ter um volume grande de pessoas para, mesmo que esses dados já fossem garimpados, que ele tivesse que avaliar todos eles para tomar essa decisão. Então, nós nos preocupamos em fazer um modelo que eu trago esses dados todos sob a luz do que o planejamento desse cliente está me dizendo, o que o parâmetro, as premissas, todas as formas de processar é interessante para esse cliente, e cruzo isso tudo para entregar uma recomendação que não é minha, é a recomendação do cliente, mas com isso eu aproximo um pouco mais essa tomada de decisão, que é onde a gente também acha que tem muito perda de tempo. Então, hoje, nos processos agrícolas, assim como é na linha amarela também, usa muito rádio na comunicação, mesmo que tu tenha outras formas de transmitir esses dados, de se comunicar com o operador, mas o operador ele é muito suscetível a querer uma decisão. Então, ele liga para o seu supervisor ou liga para o seu gestor, isso vai avançando, vai até o CIA, vai até o COA, até a área de planejamento. E isso demanda muito tempo para essas decisões. São decisões geralmente rápidas. O que a gente faz é aproximar essa tomada de decisão pelo operador, reduzindo esses tempos improdutivos. Então, se o operador ele tem uma necessidade de manutenção, ele não precisa ligar para esse supervisor e esse supervisor ligar para esse COA e o COA entrar em contato com a manutenção. Funciona de uma forma muito rápida, até usando um exemplo aí do Uber ou do Waze, a forma como a gente se conecta rapidamente, aquilo que estiver mais próximo, aquilo que puder atender isso de uma forma mais rapidamente. Em termos práticos, o que acontece? Se tu tem uma operação que trabalha 24 horas, e principalmente em cana, né? E essa operação é produtiva, ela não passa de 14, 15 horas,
A nossa massa de trabalho, nossa matéria-prima, são essas 8, 9, 10 horas de tempo improdutivo, e não estou dizendo que são tempos que são completamente perdidos, né? Mas são tempos que envolvem refeição, alimentação, manutenção, aguardando transbordo, aguardando abastecimento, N processos adequados a cada área. Se eu consigo reduzir com essas tomadas de decisão mais rápidas esse tempo, eu aumento em 2, 3, 4, 5, 10%, dependendo da operação desse cliente, isso tem um fator significativo. Eu não consigo mexer na cultura que é plantada, eu não consigo alterar a área, eu não invisto em equipamento, eu não vendo um equipamento para que ele possa produzir mais, mas eu posso otimizar o tempo que ele utiliza para que ele transforme isso em tempo produtivo. Então, pegando exemplos em cases que a gente de aumentos de 5, em primeira 5, 6, 7%, é como se tu pegasse uma operação que custa de 550 mil reais por dia de custo operacional, CTT, em colheita, e tu reduzisse no planejamento de 200 dias para 190 dias. Por quê? Porque eu estou transformando esse tempo improdutivo em produtivo e colhendo mais com o mesmo equipamento e com as mesmas pessoas. Então, se eu reduzo 10 dias para colher aquela mesma área, eu estou economizando aí 5, 6 milhões naquela frente por safra, né? Então, a gente gosta muito de usar isso, isso é um para a gente aqui, e que talvez nos diferencie um pouco de alguns dos outros, é como é que o nosso CS trabalha em termos de retorno de investimento. Então, nós continuamente nos preocupamos em como é que eu posso, cada R$ 1 que está sendo investido, então, o quanto eu estou dando de retorno, o quanto eu estou fazendo esse cliente ele aumentar a receita produzindo mais. Então, normalmente isso a gente tem como parâmetro 7 vezes, mas isso já chegou a 12, né, facilmente, por isso isso é uma primeira operação. Então, usamos todas as tecnologias normais que se usam no mercado, não me arrisco a dizer que nós somos inovadores em tecnologia, nós usamos aquilo que tem hoje no estado da arte de todas as plataformas, a nossa plataforma. Nosso negócio é realmente entregar esse serviço e apoiar o cliente a usar a melhor tecnologia possível. Nossos pilares, a gente gosta muito de usar gamificação em todos os processos. Um operador para que a gente traga ele mais para próximo de uma situação acostumado a usar e não forte, né? Então, funciona muito como um assistente virtual. Então, de que forma eu posso ajudar esse operador e se usa muito bonificação para operações que sejam produtivas e o bônus que esse operador ganha se ele atingir metas. Então, nós trabalhamos muito com isso, de mostrar isso continuamente. E aí tem uma série de outras gamas, gestão de equipamentos, controle, otimização de logística, como é que a gente usa toda essa que eu falei para poder facilitar a vida não só do operador, mas de um gestor, para que ele possa ter uma logística mais apurada dentro do talhão, né? Indicadores que sejam de fácil compreensão, tanto do operador quanto do gestor. Isso não fique limitado ao COA. Não precisa partir de uma instância maior e ir descendo até o operador. Sempre em ponderar esse operador para que ele tome decisões não baseadas só no conhecimento dele, na experiência dele. São decisões que vão surgindo a partir do conhecimento dessa empresa, desse cliente, está previsto nas operações e que esse assistente virtual fica recomendando continuamente, né? Então, a gente tem uma gama aí de indicadores de melhorias de processo, de redução
custo, de ganhos de eficiência, baseada nesse processo de eficiência. É um mercado muito grande, tem poucos players, inclusive, nessa gestão. É um mercado estimado pela McKinsey em 4 bilhões no Brasil, em termos de eficiência de processo, e a gente está muito feliz, muito confortável em atuar, apesar de ser uma empresa não tão jovem, digamos assim, mas em atuar no agro, com o mesmo sucesso que a gente conseguiu na linha amarela. Tá? É isso, obrigado pelo convite.